Olá a todos, meu nome é Ângela Ferrari, eu sou violoncelista e vou falar um pouquinho sobre a obra e o compositor Robert Mutinski, que eu, Ângela Ferrari, violoncelo, Cláudia Deltreja, piano e André Ellis, clarineta, vamos tocar agora. Nós vamos tocar o trio Fantasia de Mutinski. Robert Mutinski, falecido em 2010, foi um compositor americano de origem polonesa. Ele tem como formação o piano. Ele estudou piano, mas também estudou composição. E na composição dele a gente pode encontrar um pouquinho de influência de Bela Bartok, de Prokofiev e também dos americanos Barber e Copland. E nesse trio que a gente vai tocar agora, a gente escuta muito essa influência tanto do Copland quanto do Barber. Classifica-se a música dele como um neoclássico, mas ambientado num certo romantismo. O Mutinski dizia que ele fazia música que mostrasse a personalidade dele, ou seja, a música que ele compunha era a sua personalidade. E esse trio, ele é composto de 4 movimentos, sendo que o último movimento é uma introdução e um allegro. É isso. Muito obrigada.
Eu me chamo Diogo Baggio, sou contrabaixista, professor de contrabaixo aqui da Universidade Federal de Santa Maria, e eu vou interpretar para vocês uma peça chamada Polcha Das, para contrabaixo solo. É uma peça escrita na metade do século XX e ela foi baseada em sessões de improvisação entre o contrabaixista François Rabat, um dos nomes mais conhecidos do contrabaixo no mundo hoje, e alguns músicos indianos com quem ele fazia algumas sessões de improvisação e trocava algumas ideias. Essa mistura entre música ocidental e música oriental é típica na música de François Rabat. E essa em específico, ele imita alguns sons dos instrumentos mais tradicionais indianos, como a cítara e a tabla, e ele mistura alguns ritmos que não eram tão comuns de serem ouvidos em salas de concerto nos anos 60, 70, na Europa e nos Estados Unidos. Ele tem uma coletânea de peças todas mais ou menos dentro desse estilo, e eu vou tocar para vocês talvez uma das mais conhecidas. Não tão conhecida assim no Brasil, mas espero que isso mude a partir de agora. Então, eu espero que vocês gostem, aproveitem o evento e espero que o Cincan tenha muito mais edições.
Olá, meu nome é Gilmar Goulart, sou professor de percussão do curso de música da Universidade Federal de Santa Maria. Vocês vão ouvir uma música para marimba solo da compositora japonesa Keiko Kotoko. O nome da música é Mikan-san. Keiko já morou na Austrália, na Suécia, no México e atualmente está de novo no Japão fazendo seu doutorado. Segundo ela tem uma amiga sueca chamada Mika, que gosta muito de laranjas, que se fala Mikan em japonês. E san em japonês significa senhora. Então ela fez essa música para a amiga Mika, que gosta muito de laranjas. Mikan-san. Obrigado.
Meu nome é Glaubert Niski, eu sou fagotista e nesse recital eu toco a estreia da obra Valsa do Desconsolo. É uma peça solo, para fagote solo, da compositora Kilsa Sete e faz parte de um conjunto de obras, de 3 obras para fagote solo da compositora. Essas 3 obras foram compostas em 2019. 2 delas, né, foram estreadas já em 2019 por uma orientanda minha, e restou então a última dessas peças. E essas 3 obras foram compostas em um momento muito pessoal, muito particular da compositora, que foi o momento do falecimento, uma perda de um irmão muito querido dela. E, de certa forma, a compositora tenta expressar ali, nessas 3 obras, algumas fases do luto dela. Então, as primeiras obras se chamam Monólogo, Solilóquio, e essa, então, a última, que é a Valsa do Desconsolo. Então, eu espero que vocês gostem e que apreciem a peça, e muito obrigado.
Sou Marcos Crone Correia, estou participando desses recitais, né, do Sincam, que vão acontecer agora em Santa Maria. Uma das músicas, Em Tempo, eu vou usar o violão de 7 cordas, numa afinação um pouco diferente, a sétima em Lá e a quarta em Dó e o restante normal. Uma música basicamente um ABA, né, uma parte lenta, muito cantável, um B rápido, um alto contínuo, vamos dizer assim, e depois o volta para o A com algumas mudanças no tema, né? É uma música que eu já toquei em outros lugares, tive a oportunidade de tocar em universidades aqui no Sul, toquei em São Paulo, toquei em Portugal, em mais de um lugar lá. Essa música já estava no repertório. Desse repertório recente que eu tenho usado agora para me apresentar, essa é a mais antiga, é a música que ficou lá. Engraçado que ela justamente se chama Em Tempo, né? Então tá em tempo de eu resgatá-la e inserir em gravações, vai entrar possivelmente num disco que a gente vai gravar esse ano. E achei que era bem o momento de usá-la, né? Então vai ser uma das que eu vou estar me apresentando aqui para o Sincam. A música que eu vou apresentar é num violão de 6 cordas, com uma afinação alterada. Ela se chama Iluminuras 3. É uma série que eu estou intitulando de Iluminuras, que isso tem uma relação com poesia do século XIX, um pouco pintura. Não é uma influência direta, mas tem uma relação de inspiração
em alguns poemas e em pinturas que eu tenho convivido. Na verdade, ia ser só uma Iluminuras, e aí veio um segundo, passou um tempo, veio um segundo tema, depois veio um terceiro, uma quarta agora, e está virando uma série. É a primeira vez que eu faço uma série de músicas assim. A que eu vou estar apresentando aqui é a Iluminuras 3, com uma afinação um pouquinho diferente. A sexta está em Dó sustenido, a quinta está em Sol sustenido, a quarta está em Dó sustenido, a terceira está em Sol sustenido, a segunda está em Lá e a primeira está em Mi. Eu tenho outras músicas que acontece isso, né? Essa relação de mudar, de afinações diferentes, o que é bom, o que é interessante, é que tu perde todos os teus desenhos e todas as suas escalas que tu estuda, não é? Ou seja, quando tu muda a afinação, é outra coisa. Então tu acaba explorando muito mais sonoridades e relações sem aquelas questões prévias que tu já conhece, né? Os desenhos que tu já conhece, as formas que tu aprendeu a tocar violão. E isso me agrada muito pelo fator de experimentação. Não é uma música longa, tem uma apresentação inicial lenta, tem uma relação aqui com o Sul, né? Não explícita, mas tem uma relação com a música regional, mas de uma forma um pouquinho mais estilizada, assim, eu vou dizer. E é a estreia dela, na verdade. Nunca toquei em público essa música.
O meu nome é Tayur Fontana, eu sou pianista do Departamento de Música da Universidade Federal de Santa Maria. A peça que eu lhes apresento é Ondine, do tríptico Gaspard de la Nuit, do compositor Maurice Ravel. Essa peça é uma peça muito importante para o repertório pianístico. Nesse início do século XX, nós podemos destacar vários aspectos nela, a sua importância histórica, a sua linguagem, o seu estilo. A gente poderia sublinhar também as características e os traços da escola francesa em finais do século XIX e início do século XX, da qual Ravel participa. Mas o aspecto que eu mais destaco aqui é o lado descritivo que essa peça apresenta. Como eu falei, Ondine é a primeira peça das 3 peças que constituem a obra Gaspard de la Nuit. Essa foi escrita durante o período primeiro do século XX para ser uma obra pianística de maior dificuldade, superando a maior obra em termos técnicos até então, que era Islamey, do compositor russo Balakirev. O que mais nos chama a atenção em Ondine é a possibilidade e os recursos composicionais empregados para retratar elementos presentes no poema no qual a música foi inspirada. Ravel consegue pintar todos esses elementos em música e todo esse drama poético é trazido numa linguagem musical muito criativa e que explora os limites do instrumento como nunca visto até então.